Boa tarde para todos vocês e todas vocês. O tema da nossa palestra é polinização, serviço ecossistêmico de provisão. Bem, o tema proposto ele é bem amplo, né? Então é um tema amplo que a gente poderia abordar diversos aspectos. Mas eu vou focar basicamente na polinização. E, nesse caso, a minha expectativa não é tecer, né, um arcabouço muito pesado teórico acerca do tema, mas antes trazer uma reflexão de maneira que a gente possa contribuir para ampliar tanto o diálogo quanto, né, a conversa e a percepção diária sobre a importância da polinização e dos serviços de polinização. Bom, por que isso? Né? Por que a proposição desse tema? Bem, polinização e polinizadores têm sido tema e alvo de discussões e alvo de reportagens, pesquisa, né? E tem ficado cada vez mais comum e mais presencial no nosso dia a dia. Então, discutir polinização do ponto de vista, né, bem atual, que é essa abordagem de serviço ecossistêmico, e ainda lembrar que é um serviço de provisão, traz para a gente, né, algumas questões, né, que acabam ficando bem latentes. Uma delas é como seria a base alimentar ou como seria a alimentação humana caso a polinização deixasse de ocorrer ou caso o serviço de polinização deixasse de acontecer. Né? Em que mundo nós viveríamos sem a polinização ou sem os polinizadores? Então, essas são das perguntas. Né? Mas antes eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou Maíse Silva, docente do Centro Universitário NFTC, da cidade de Salvador, sou mãe, sou bióloga, sou pesquisadora, né? E pesquiso na área sobre interação planta-abelha, né? Mas também estudo comportamento de abelha, polinização, né? Desenvolvi vários trabalhos com polinização e gosto muito, né? E sou apaixonada pelo tema. Então, quando eu recebi o convite da professora Marília Dantas, eu fiquei bastante animada e pensando como seria fazer essa discussão, né? E contribuir com vocês. Bom, mas eu também, como pessoa, como cidadã, contribuo e atuo socialmente. E aqui estão as minhas referências sociais, né? Eu atuo no coletivo de mulheres, que é o coletivo MUPES, que significa Mulheres, Políticas Públicas e Sociedade. Participei, né, da organização e fundação da Biblioteca Comunitária Esperança, em Pituaçu, também em Salvador, bem como do Ponto de Cultura Esperança. Ainda atuo na coordenação como voluntária, são todos trabalhos voluntários de engajamento social, certo? Então, essa é a pessoa que vai conversar com vocês hoje um pouco sobre polinização, serviço ecossistêmico de provisão. Vamos? Bem, então voltando ao nosso tema, eu acredito que nessa caminhada, uma vez que o título, né, da palestra ela envolve alguns conceitos como polinização, serviço ecossistêmico, que vai lembrar ecossistema, eu achei necessário e importante que conversássemos um pouco sobre esses conceitos, né, uma vez que estão na nossa temática. Mas essa conversa que fosse baseada em algumas perguntas, fica mais fácil responder e fica também de uma forma mais direta. Mas o que seria de fato a polinização? Né? Então, o que é que eu posso entender como sendo polinização? Bom, polinização eu posso compreender como sendo um processo de transferência de grãos de pólen entre órgãos masculinos
e femininos de flores, ou da mesma flor, né? Então, como nós estamos observando aqui a gente está observando duas flores, né? E aqui tem a estrutura masculina e essa daqui é a estrutura feminina. E os grãos de pólen estão sendo transferidos do estame para o estigma, né? Então, esse processo de transferência dos grãos de pólen da estrutura masculina para a estrutura feminina da flor é o que a gente entende e conceitua como sendo polinização. Aqui também a gente está vendo um outro fenômeno, né? Os grãos de pólen estão sendo transferidos para o estigma desta mesma flor e, por outro lado, grãos de pólen também estão fluindo de uma flor, vou chamar essa aqui de flor A, para essa outra flor, que seria a flor B, né? Então, aqui a gente tem um processo um pouco diferenciado. Vamos pensar esse conceito. Bem, o processo de transferência de pólen, que é a polinização, né, é um processo que, via de regra, a gente sempre deve associar, e ele está associado à fase reprodutiva da planta. Bom, uma vez que o ovário, né, da flor ele é fecundado, vai se desenvolver e vai resultar na formação de frutos e sementes. Então, aí a gente vai ter, por exemplo, a formação de sementes no tomate, a gente vai ter a formação da manga, né? Que é a partir desse processo de polinização. Bem, nessa figura aqui, a gente gostaria de apresentar e discutir um pouco com vocês o conceito de polinização a partir do ponto de vista meramente da transferência do pólen. Bom, quando os grãos de pólen eles são transferidos entre flores de indivíduos diferentes da mesma espécie ou na mesma flor, a gente, entre indivíduos da mesma espécie, a gente vai dizer que é uma polinização cruzada, né? Então, se os grãos de pólen são transferidos entre flores de diferentes indivíduos da mesma espécie, então a gente vai denominar como sendo uma polinização cruzada. Aqui, por exemplo, nesse diagramazinho, nós observamos que existe uma flor rosinha, que tem estrutura feminina, e a flor azul com a estrutura masculina. Logo, é impossível, né, que essa flor aqui ela se autofecunde. Então, vai haver a necessidade de um organismo, um animal, uma ação externa para que os grãos de pólen migrem da flor masculina para a flor feminina, né? Chegue até o estigma e que vai migrar até o ovário para que haja fecundação. Enquanto que nessa flor aqui amarela, o que é que nós observamos? Observamos que tanto a estrutura masculina quanto a feminina estão presentes na mesma flor. Então, os grãos de pólen podem cair, né, no estigma dessa flor. Então, esse processo aqui seria o que a gente denomina de autopolinização, certo? Então, um outro exemplo, né, está aqui evidenciado, é a polinização da maçã. O que a gente está observando? Então, essa flor apresenta tanto a estrutura masculina quanto a estrutura feminina. Então, a abelha pode visitar essa flor, né, e ir embora, ou então ela pode fazer autopolinização, mas ela também pode migrar dessa flor daqui para uma outra flor, e aí vai receber uma outra carga de pólen, vai visitar uma terceira flor. Então, isso aqui é uma polinização cruzada, né, que vai favorecer a frutificação, né, uma vez que ocorreu a transferência de pólen. Okay. Mas quem são os polinizadores? Nesse momento, eu gostaria de falar com vocês que é muito importante que a gente compreenda a dinâmica, né, que ocorre em termos de mudança nos ecossistemas. E o que acontece? A gente observa que os polinizadores, eles, de maneira geral,
são grupos animais. Você pode ser um polinizador, né? Mas são organismos animais, o vento, a água, podem atuar como polinizadores, né? Mas a gente vai centrar em termos de valoração econômica, basicamente, nossa abordagem vai centrar no serviço de polinização por animais, principalmente abelhas. Por quê? Porque a gente conhece e reconhece porque os estudos indicam que a maioria das plantas elas são polinizadas basicamente por animais, principalmente nas regiões tropicais. Nas regiões temperadas, não. Nas regiões temperadas, o vento também é um agente polinizador muito importante. Assim como, né, aqui nos ambientes tropicais, a gente tem como forte exemplo do vento atuando como polinizador no caso das gramíneas. Então, são vastos campos com as mesmas espécies, né, cujo vento pode transitar, ou seja, soprar e levar o pólen, transportando de uma planta para outra, de uma flor para outra, ou polinizando a mesma flor, certo? Mas quando a gente fala de florestas tropicais, cuja a diversidade e o número de espécies é muito grande, né, por metro quadrado, então o que é que nós vamos observar? Nós observamos que mais de 90% das plantas, os estudos indicam que mais de 90% das plantas, elas são polinizadas por animais, ou seja, elas dependem de animais para sua reprodução. Ou seja, sem animais não vai haver produção de fruto, sem interação com animais, esses indivíduos florestais, essas plantas, ervas, enfim, não poderiam subsistir, né? Então, aqui a gente tem uma amostra, né? São vários exemplos. Então, pássaro pode atua como polinizador, abelhas, borboletas, mariposas, besouro, beija-flor. Então, a diversidade de polinizadores é bastante grande. Né? Você, ser humano também, pode atuar como polinizador. Nos cultivos, por exemplo, de maracujá, maracujá é uma cultura agrícola que depende de polinização cruzada. Se não houver polinização cruzada, não há produção de maracujá. Então, muitos agricultores, né, eles investem mesmo na contratação de mão de obra para polinização, mão de obra humana para a polinização do maracujá. Bom, quando a gente fala, né, que as abelhas elas são principais polinizadores, por que será, né? Então, por que também centrar e focar e os estudos indicam em termos de valoração quanto vale ou qual a expectativa de custo do serviço de polinização, principalmente quando se fala em abelhas. Bem, esse é o grupo de insetos que estão majoritariamente abundantes na agricultura, certo? Então, de maneira geral, quando se investiga, se observa que mais de 90% dos principais cultivos agrícolas no mundo, assim como no Brasil, dependem principalmente das abelhas, né? E dependem de animais, mas dependem principalmente das abelhas para a reprodução. Bem, a presença de abelhas ou de animais, de maneira geral, aumenta a produtividade dos cultivos agrícolas, seja no tamanho do fruto ou no número de sementes. Por exemplo, estudo realizado por morangos, se observou que morangos resultantes de polinização realizada por animais apresentavam melhor textura, maior tamanho, né? Do que morangos que não foram polinizados por animais. Então, isso significa que
a presença de animais no processo de polinização influencia na produtividade, certo? As abelhas são os insetos, né, que é o grupo de insetos mais abundante no cultivo agrícola. Então, por isso que, de maneira geral, os estudos focam basicamente em abelhas. Ainda um estudo realizado por Rubik em 2018, ele observou que do total, né, de cerca de 1.330 cultivares agrícolas em regiões tropicais, a maior quantidade de frutos e sementes, bem como a melhoria na qualidade desses frutos, eles ocorriam quando foi observado quando ocorreu polinização adequada por animais. Bem, mas a nossa segunda pergunta, a nossa próxima pergunta, ainda considerando alguns dos conceitos que nós estamos abordando, é o que é mesmo a economia dos ecossistemas e por que essa abordagem econômica acerca do ecossistema, né? Então, o termo economia do ecossistema é um termo relativamente recente. Logo, a abordagem também é recente, né? E logo é uma abordagem e um conceito que está em constante discussão e em processo de desenvolvimento e também consolidação do ponto de vista teórico. Esse termo ele foi cunhado, ele aparece pela primeira vez, né, como relatório, como fruto do relatório de economia de ecossistemas relacionados à biodiversidade, realizado, né, na Convenção da Biodiversidade em 2008. E a partir daí se iniciaram, né, diversos estudos e diversas discussões acerca desse tema. Bom, é importante que a gente observe e reflita que, de maneira geral, a dinâmica nas mudanças dos ecossistemas, dinâmicas de mudanças essas, que, na verdade, acaba sendo acelerada e reforçada pela atuação humana, né? Tem gerado questionamentos, né? Devido às alterações nos fluxos dos serviços ou da própria função do ecossistema, bem como os seus impactos do bem-estar humano. Ou seja, esses questionamentos, eles estão relacionados, basicamente, pensando, né, dentro de uma ótica e de uma abordagem humana, associada ao desenvolvimento sustentável, sendo que tanto a economia quanto a qualidade de vida e a coesão das sociedades humanas atuais, né, considerando principalmente as diferenças do ponto de vista socioeconômico, estão ligados basicamente ao ecossistema. Logo, o bem-estar humano, bem como o desenvolvimento sustentável, esse duplazinho aqui, depende diretamente dos ecossistemas. Por quê? Bem, quando a gente considera que a atividade econômica, a qualidade de vida e a manutenção das sociedades, ou seja, diminuição de tensão, né, e distribuição equitativa dos bens naturais, eles estão fortemente associados e são fortemente dependentes dos serviços que são gerados pelos ecossistemas, ou seja, esses serviços dentro dessa abordagem da economia do ecossistema nada mais é do que a água que é explorada, o solo que é explorado, né, seja para a produção de cultivos agrícolas, seja para pastagem, enfim, para a exploração mineral. Então, isso tudo cria e envolve conflitos. Então, como mediar isso, né? Principalmente quando a gente pensa do ponto de vista da divisão dos países socioeconomicamente, né? Então, tem os países ditos desenvolvidos e os países ditos subdesenvolvidos. Principalmente os países pobres,
ditos pobres e subdesenvolvidos, tem uma grande riqueza, né, de ecossistemas, e como fazer com que esses países possam explorar de forma sustentável sem que coloquem em risco todo o restante da humanidade, bem como as gerações futuras. Essa é a questão, né? Então, essa abordagem, ela considera importante conhecer de que forma esses fenômenos, ou seja, os fenômenos antrópicos, os fenômenos que interferem na dinâmica dos ecossistemas provocada pelo homem, né, estão relacionados com o crescimento econômico e o crescimento populacional, e como isso pode afetar a capacidade dos ecossistemas de manterem os serviços ou de atenderem às demandas, né, que são essenciais à vida humana e também ao planeta. Bom, eu gostaria também de chamar a atenção que essa abordagem, que é a abordagem de ecossistema, e aí eu vou voltar um pouquinho aqui, do ponto de vista econômico, ela surge, na verdade, no final da década de 80 e início do século 21. E quando foi, né, realizada a avaliação ecossistêmica do milênio, numa parceria entre diversas instituições internacionais e também com suporte de vários governos, e que tinha como objetivo dar ou ter bases científicas para essa gestão sustentável dos ecossistemas, de maneira que permitisse a provisão contínua dos recursos, né, e não faltasse recurso para nenhum ser humano. Logo, essa compreensão, ela também requer um pouco sobre um conhecimento mais detalhado sobre a dinâmica ecológica, bem como a complexidade que estão, né, relacionadas com o próprio ecossistema. E lógico que, quando a gente pensa na complexidade do ecossistema, vem à nossa memória o reforço e a necessidade de pensar o que é ecossistema, o que é esse conceito de ecossistema, que de maneira geral caiu na moda, né, e todo mundo fala de ecossistema. Mas do ponto de vista ecológico, ecossistema, a gente pode compreender como sendo um conjunto de sistema ecológico, biótico e abiótico que influencia o fluxo de energia de elementos, certo? Um outro conceito também postulado por Bacon, ele coloca que a comunidade biológica, em conjunto com o meio abiótico, ou seja, os organismos produtores primários, os organismos decompositores, detritívoros, a própria matéria orgânica morta, que é resultante, né, desse processo de reciclagem, como os herbívoros, enfim, todas as cadeias, todos os organismos vivos, né, associados com o meio ou os componentes abióticos, como água, sais minerais e ar, que vai formar o ecossistema. Pode ser um lago, pode ser uma poça, pode ser uma árvore, né, pode ser o mar, assim como a gente gostaria de ter em mente que o ecossistema que nós estamos falando é o ecossistema planeta Terra. Logo, ele é extremamente complexo, mas pensando de uma forma ou pensando num conceito um pouco mais simples, né, e direto, a gente pode entender que ecossistema é o conjunto de seres vivos que estão interagindo entre si e com o meio natural que os cerca, mas estão em constante equilíbrio, resultando num processo também de reciclagem de matéria e do uso eficiente de energia. Então, decomposição da matéria, enfim, né? Esse uso eficiente da energia é a energia solar que entra nesse sistema que a gente vai chamar de planeta Terra nesse momento, né? Via os produtores primários, que são os vegetais de maneira geral, as algas, enfim, né, que são os organismos fotossintetizantes que captam a luz solar e, a partir da luz solar
gás carbônico, que são elementos, né, do ar, bem como sais minerais e água, transformam essa energia em biomassa. Essa biomassa, ela vai circular no planeta de diversas formas, né? Mas também esse organismo, ou seja, a vegetação, as plantas e as algas, também vão liberar, né? Vão liberar água, vão liberar gás carbônico, vão liberar substâncias, né? Como oxigênio, enfim. Então, participam de forma cíclica também dessa interação com outros organismos, seja diretamente ou indiretamente. E parte dessa energia que flui aqui, ela também é dispersada, né? Ou seja, ela é dispersada em menor quantidade e a maior parte fica aqui circulando. Então, enquanto esse processo está em equilíbrio, né, vai haver troca e ciclagem de nutrientes e esse ecossistema ele se mantém em equilíbrio, fornecendo todos todo o material necessário para funcionamento desse ecossistema chamado planeta Terra. Ok. Mas o que é que ocorre aqui? É que as pessoas, ou seja, os seres humanos, são um organismo animal que, de maneira geral, crescem, né, a uma taxa que o ecossistema terrestre não comporta, não suporta o uso e a interferência nessa dinâmica de forma tão drástica, né? Então, nos levou a pensar no que seria, na discussão e na elaboração de conceito, que seria no conceito de uma economia baseada em ecossistema. Bom, essa economia baseada em ecossistema leva em consideração os conceitos de ecossistema, claro, que é o conjunto de organismos de diferentes espécies que estão coabitando ou habitando uma mesma área, interagem entre si como é biológico e por isso, né, essas partes elas são interagentes e dessa interação entre as partes vai emergir propriedades únicas que não podem ser observadas de forma separada. Logo, surge aí o conceito de função do ecossistema, mas agora é a função ecossistêmica do ponto de vista do próprio ecossistema, que num segundo momento vai ser visto como um conceito de serviços desse ecossistema, né? Então, a função ecossistêmica dentro desse conceito seriam as constantes interações que estão ocorrendo entre os elementos estruturantes de um ecossistema, certo? E que vai, né? Ou seja, ele, transferência de energia, ciclagem de nutrientes, regulação climática, ciclo da água, regulação de gás, certo? Que são subconjuntos desses processos, tanto ecológicos quanto estruturas, né, estruturais do ecossistema, que é formando aquele todo, né, junto, o todo que a gente partes. Bom, essa função vai gerar o que a gente pode compreender como sendo serviços ecossistêmicos. Aí é que entra a questão mais econômica, né? Então, a função de regulação, a função de provisão passa a ser agora entendida como um serviço do ecossistema, que nesse caso, do ponto de vista da visão antrópica ou humana, seriam benefícios que são, né, diretos ou indiretos, obtidos pela humanidade através dos ecossistemas, ou seja, o uso da água, né, a colheita dos frutos, o uso do solo, são serviços do ecossistema que estão sendo explorados pela humanidade. Logo, esses serviços a gente pode entender como sendo serviços de provisão de alimentos, de formação de solo, de regulação climática e de contemplação, e que, via de regra, estão fortemente associados ao fluxo de materiais, de energia e de informação do próprio ecossistema, que vão produzir o bem-estar humano. Bem, dentro ainda desse conceito, é importante que a gente apresente essa relação para ficar, né,
mais fixo na nossa memória o que seriam as categorias de função dos ecossistemas. Então, primeiro, né, o ecossistema ele tem uma função, né, e isso é o papel, né, que o ecossistema exerce. Cada ecossistema, né, tá exercendo. Então, o que acontece? Aqui a gente tem a função de regulação. Quais seriam as funções de regulação? Regulação de gás, regulação climática, equilíbrio climático. E aqui eu coloquei em vermelho a polinização, né, tratamento de nutrientes, ciclagem de nutrientes, regulação de nutrientes, são serviços, são função de regulação do ecossistema. Função de habitat é refúgio e berçário. A gente vai pensar, por exemplo, no mangue. Função de produção, produção de alimento, é frutificação, né? Função de produção é produção de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes. Função de produção são os recursos genéticos. E função de formação é função de recreação, de estética e a paisagem, né? Que aí pode adquirir um valor de informação artística, ou cultural, ou histórico, educacional, ou científica, porque ali estão algumas informações acessadas. Bem, mas essa função ela pode ser categorizada também como serviço. Então, observe que o serviço de provisão, né, é alimento. Antes era uma função de regulação, né? Agora é um serviço de provisão, que é o alimento, a água, a madeira, então que está sendo fornecido ao ser humano para utilizar. De onde é que o ser humano obtém a madeira, o alimento, a água, os recursos energéticos, os recursos bioquímicos do ecossistema? Serviço de regulação, polinização é um deles, né? Serviços culturais, alguns autores eles colocam que polinização também é um serviço cultural. Eu gosto mais do conceito de que polinização pode ser um serviço cultural, problema nenhum, mas eu acredito e gosto mais do conceito de polinização dentro do serviço de provisão, de regulação e de suporte, né? Porque está atuando na produção primária, no momento produtivo das plantas. Ok, então vamos agora voltar e tentar sintetizar a polinização enquanto serviço de provisão e relacionar com o nosso dia a dia. Como é que a gente vê isso? Bem, primeiro, a gente precisa lembrar que polinização ela é fundamental para o ciclo reprodutivo das espécies vegetais. Sem polinização, não vai ocorrer reprodução das espécies vegetais, que é um produtor primário. Logo, caso não ocorra polinização, não haverá formação de folhas e caules que podem atuar no sequestro de carbono da atmosfera, né, oferecendo esse serviço de regulação. Se não houver reprodução dos vegetais, não vai haver frutificação, nem formação de sementes, que aí é um serviço de provisão, que é o alimento, né? Então, e por aí vai, né? Aí a gente tem outros exemplos, certo? Também a falta da reprodução vegetal vai incorrer na diminuição de hábitats e refúgio, certo? Para os animais. Isso é um problema, e a gente tem as florestas, né? A gente tem o aumento da desertificação em algumas regiões do Brasil, devido aos impactos antrópicos, né? E ao desmatamento tal que as plantas elas não têm conseguido se recompor e recompor a paisagem dentro desse tempo e na presença humana. Então vejam vocês que a polinização está presente, né, a partir da reprodução dos vegetais no dia a dia constantemente. Mas aí a gente tem uma outra questão. E como é que eu posso pensar dentro desse conceito de valoração do ecossistema, qual é o valor econômico da polinização? Bem,
O valor econômico da polinização, ele tem sido calculado desde o início desse século, né, do século XXI, mas no final da década de 1990, acho que 1997, 1995, foi feito o primeiro cálculo, a primeira proposição, né? Mas agora, recentemente, a valoração econômica da polinização foi proposta como sendo, né, uma função com duas variáveis ou dois fatores. Ou seja, o valor econômico, o cálculo do valor econômico da polinização, ele deve considerar duas variáveis ou dois fatores. Né? Quais são essas variáveis? A variável é a dependência da cultura, a dependência de cada cultura ou de uma determinada cultura, aquela cultura que você quer calcular por polinização, que eu estou chamando de VP aqui, né? Fazendo uma adaptação do conceito. E o valor da produção anual da planta que a gente está estudando, que eu estou chamando de VA, certo? Que é frutos, ou semente, ou madeira, enfim, o que a gente está querendo calcular. Bom, mas o SVP, que é o valor econômico, né, da polinização, ele é estimado também segundo uma formulação categórica de classes, né, bem como suas taxas de dependência, que já havia sido proposta anteriormente. Então, essas taxas de dependência, elas são categorizadas em essencial, grande, né, dependência essencial, ou seja, é essencial a polinização para que ocorra o processo de frutificação, ou uma dependência grande, ou modesta, ou pequena. Isso vai variar. E aí, por fim, essa taxa ela é multiplicada pelo valor da produção anual da planta, e aí se obtém um valor econômico da polinização. E foi feito, né, e se obteve aí eu estava falando, década de 1997, foi feito um dos primeiros cálculos acerca do valor econômico da polinização e se observou que valeria cerca de 70 bilhões de dólares. O segundo cálculo, né, posteriormente foi feito um outro cálculo e se observou que esse valor poderia ser estimado em cerca de 150 bilhões de euros. E mais recentemente, agora em 2016, foi feito um novo cálculo e se estimou que o valor econômico da polinização está em torno de entre 235 bilhões e 577 bilhões de dólares, e tudo isso é ao ano, né? Ok, e do Brasil? Nós temos estudos, sim. Temos bastante estudos, né? E existem cálculos bastante promissores acerca também do valor econômico aqui no Brasil. Então, no Brasil, inicialmente, foi estimado que a polinização tem um custo ano de 12 bilhões, mas o relatório mais recente, que data de 2018, informa, né, que esse valor ele está em torno de 40 bilhões de reais. Sendo que esses 43 bilhões de reais estão majoritariamente centrados em praticamente 4 cultivos. Esses cultivos são a soja, o café, frutas cítricas e maçã. Ou seja, esses 4 cultivos detêm cerca de 80% do valor desses 43 bilhões, né, produzido ao ano. Lembrando que daqui a pouco vocês vão ver que desses 4 cultivos, apenas a maçã é um cultivo que depende da polinização, ou seja, a polinização é um serviço essencial para que ocorra a frutificação. Os demais têm uma variação, né? Então, quando a gente observa os serviços ecossistêmicos, né, como é que eles estão presentes na nossa mesa do ponto de vista da polinização, a gente chega a alguns dados que foi apresentado nesse relatório temático sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil, que foi publicado em 2018, né? Então, a gente observa que 48% das espécies vegetais, tanto espécies vegetais cultivadas e silvestres,
apresenta algum grau de dependência do serviço de polinização por animais, especialmente abelhas. Sendo que 35% desses cultivos, aqui no Brasil, eles são dependentes de polinização. E aqui a gente tem a relação. Então, quando a gente vai na feira, comprar abóbora, acerola, cajá, caju, a gente precisa lembrar que esses cultivos, eles precisam de polinização para ocorrer. Ou seja, a polinização é um serviço essencial para que tenhamos abóbora, para que tenhamos acerola, maçã na mesa. Enquanto que outros cultivos, como abacate, como baunilha, como erva mate, cebola, que usamos constantemente para temperar os nossos alimentos, esses outros cultivos agrícolas, que representam cerca de 24%, apresentam alta dependência, ou seja, elas dependem muito, certo? Mas não é um serviço essencial. Pode haver frutificação, mas essa frutificação teria uma qualidade um pouco inferior quando comparado com a presença da polinização por animais. E aí agora, chamando a atenção novamente aqueles 43 bilhões, a gente observa que tanto o café, quanto a soja, quanto a laranja têm uma dependência modesta dos serviços de polinização, mas o consumo humano, tanto do café, quanto da soja, quanto da laranja, é tão grande que, do ponto de vista da valoração, passa a ser, né, expressivo, por conta da quantidade que é produzida. Então, o que seria uma dependência modesta do ponto de vista econômico passa a ser bastante expressivo. E outros cultivos que estão também na nossa mesa, como feijão, como tomate, apresentam pouca dependência do serviço de polinização, mas todos dependem. Então, agora, gente, quando formos às compras, a gente precisa e deve lembrar que a boa alimentação, ela depende do serviço de polinização. Né? Se temos feiras variadas, enfim, então é o serviço de polinização. Quando formos à beira de um lago, num parque, fazer um passeio, né, observar a sombra de uma árvore, a gente precisa lembrar que todo esse ecossistema, toda essa paisagem, ela depende dos serviços de polinização. Sem a polinização, sem os polinizadores, não teríamos a terra do jeito que ela é. Logo, quando a gente pensa que a polinização é um serviço, né, que emerge a partir da função dos ecossistemas e que nós utilizamos, então fica cada vez mais premente, fica cada vez mais urgente proteger esses ecossistemas, observar e estudar os polinizadores para que possamos manter a qualidade de vida e bem-estar humano, principalmente. Surgiu esse conceito por conta disso. Bem, se vocês quiserem saber um pouco mais, né, porque a abordagem não poderia ser mais aprofundada com o tempo que nós tínhamos, né, vocês podem ler diretamente o relatório que está aqui publicado nessas páginas, podem acessar a Rede Brasileira de Interações Planta Polinizador, o Ministério do Meio Ambiente, a FUNVERDE também, e eu queria de indicar para vocês essa animaçãozinha, né, que vocês vão entrar no site, foi o Estadão que publicizou, enfim, e publicou esse infográficozinho que vocês dão um clique e vocês vão ver a polinização ocorrendo na forma de tempo real. Mas também nessa mesma página vocês vão ter contato com os polinizadores, abelhas, claro, né, informando quais são os tipos de abelha, o que é abelha sem ferrão, o que é abelha com ferrão, quais os tipos de cultivo que cada uma pode estar presente polinizando. Então é bem interessante essa página. Gostaria de agradecer mais uma vez a professora Marília pelo convite, né? Agradecer ao Instituto Federal Baiano pela oportunidade de participar desse evento científico, né? Gostaria de agradecer às instituições que apoiam o meu trabalho de maneira geral, direta e indiretamente, bem como a instituição que eu faço parte,
Caso vocês tenham dúvida, alguma dúvida, vocês podem me encaminhar por e-mail, certo? Então, muito obrigada e até uma próxima vez.